Buenas, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bons de Briga, onde eu trago verdadeiros bons de briga no seu mercado, na sua área de atuação, para bater um papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios e marketing. Hoje eu tenho a satisfação de trazer o meu amigo Paulo Pinto. Paulo, que é diretor da Rivus, experiência Lean. Paulo, se apresenta aí, conta um pouquinho da tua história de vida, que aí a gente entra de cabeça no papo de gestão Lean. Tá. Primeiramente, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite. Sempre é bom estar conversando com você, especialmente, e com todos que estão nos assistindo. É um assunto que eu gosto, é um assunto que me sinto muito confortável. Bom, então um pouco de mim. Eu sou engenheiro mecânico, me formei e comecei a trabalhar na indústria, né? E especificamente em indústria de usinagem, e de repente eu conheci esse tal de Lean há exatamente quase 20 anos atrás. Aí, a partir daí eu comecei a procurar empresas que trabalhassem Lean, e num determinado tempo da altura de carreira eu fui convidado para ser consultor de uma empresa, gostei e a gente começou a implementar o Lean em empresas, né? E em 2019 a gente abriu a Rivus e a partir daí a gente começou a implementar Lean, mas com um detalhe. A gente vai comentar a respeito disso, mas já adiantando, é algo que veio do setor industrial, porém, hoje 90% dos meus clientes é da parte de serviço. Isso é uma curiosidade, é curioso, inclusive. Legal, mas antes da gente explicar o que é, aprofundar aqui, o termo ainda não é popularizado, né? O que é gestão Lean? Tá. O termo Lean, ele nasceu através de uma pessoa chamada James Vollmark. Esse cara era um estudioso da Universidade MIT, e ele, de repente, ouviu falar que uma empresa japonesa estava tendo ótimos resultados, bem diferentes dos concorrentes, uma GM, uma Ford, na época. Isso nos anos 70, 80. E ele pegou e foi para o Japão estudar o que era isso, e essa empresa era a Toyota. Uma vez que ele estudou isso, ele voltou e escreveu um livro. O título do livro é A Máquina que Mudou o Mundo. A máquina que mudou o mundo. Isso. Forte, né? Imagine, Bons de Briga, o marketing que mudou o mundo, né? Então, caraca. E a partir daí ele falou, pô, mas eu preciso achar um nome. E aí surgiu o nome Lean, por ser da indústria automotiva, Lean Manufacturing. Traduzindo, seria manufatura enxuta. Então, é algo que nasceu na automotiva, no setor automotivo. No setor automotivo é muito disseminado, porém, na parte de serviço ainda é pouco conhecido. Então a gente pode dizer que quando a gente ouve gestão Toyota, modelo de gestão Toyota, tem a ver com o toyotismo. Sim. Total. Total. Então o modelo de gestão Toyota, o toyotismo, é basicamente a gestão Lean. Isso. Nasceu lá. Que nasceu dentro da indústria automotiva. Especificamente na Toyota. Da Toyota. E a Toyota, curiosidade agora, eles abriram isso para o mercado? Não era tipo um segredo industrial, alguma coisa? Como que disseminou esse negócio? É legal. A Toyota, ela trouxe os conceitos. E muita gente fala, vamos copiar a Toyota. Não tem como copiar. Porque os conceitos dependem muito das pessoas. As pessoas, teoricamente, a gente fala que é 10% do conceito, 90% de pessoa. Então, os conceitos, eles são relativamente simples, se uma vez conversados na parte da teoria. Porém, na aplicação deles, não é tão simples assim. Mas o que são esses conceitos? Quais são esses principais conceitos e filosofia atrás da gestão Lean?
A essência do Lean é ser absolutamente eliminar o desperdício nos seus processos, com os olhos do cliente. Isso é ser Lean. Ser absolutamente eliminar desperdício com os olhos do cliente. Como assim com os olhos do cliente? Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente acha que é importante, os empresários, nossa, eu vou fazer assim porque eu acho legal, eu gosto, mas e quanto agrega valor realmente de fato para o cliente? Por isso, olhos do cliente, né? Imaginem quantas vezes você como cliente foi em algum lugar, meu Deus, que demora, meu Deus. Ou seja, você na posição de cliente começa a observar. Teve uma vez eu fui numa empresa fazer um treinamento e eu perguntei, vocês viram algum desperdício? E qual foi a resposta? Não enxergo. Esse é o primeira dificuldade que a gente enxerga. Que a gente, aliás, não enxerga. Que a gente vê que as pessoas têm. Enxergar os desperdícios. Bom, e não veio a resposta. Na hora veio um insight, eu falei, ia ter o almoço, eu peguei e falei, pedi umas folhas emprestadas, a gente foi num restaurante. Chegou no restaurante, eu coloquei todos os desperdícios que foram levantados pela Toyota e falei para eles, aqui no restaurante, comecem a procurar o desperdício. Acharam um monte. Ou seja, por que eles não acharam na empresa? Não acharam na empresa. No restaurante, começaram a achar um monte. Ou seja, as pessoas, com o passar do tempo no próprio negócio, elas ficam, de certa forma, cegas, onde elas não conseguem enxergar mais algumas... Voltamos. Tivemos aqui uns probleminhas técnicos e agora estamos novamente ao vivo pelo canal da Embix e depois nas principais plataformas de podcasts do Brasil. Eu, Guilherme Dias, pela Bons de Briga Podcast, junto com meu amigo Paulo Pinto, estamos falando sobre gestão Lean, gestão Toyota. E antes da nossa interrupção, eu ia falar que cada vez que eu vou para o bar tomar uma cerveja com meu amigo Paulo Pinto, é como se fosse um MBA. É uma aula a cada cerveja. Eu deveria pagar as cervejas para estar na companhia dele. Ô, tá gravando? Tá gravando isso, não? Porque realmente é uma aula e tem tudo a ver com o que ele vinha falando. Quando a gente está no ambiente, nós estamos no dia a dia dos nossos negócios, nós estamos dentro de uma bolha. A gente não consegue observar todos os desperdícios, todos os problemas. Quando vem alguém de fora, né, e cutuca a ferida, mas principalmente alguém como o Paulo, com a experiência dele, experiência Brasil, exterior, multinacionais, realmente se transformam num MBA. Paulo, diz pra gente, cara, o que difere a gestão Lean dos modelos tradicionais de gestão que são aplicados aí nas faculdades, nos MBAs? Boa. A gente percebe que as empresas que a gente tem feito trabalhos com o modelo tradicional significa que normalmente a pirâmide ela é um triângulo como a gente vê, onde a base está a operação e aqui existe a liderança. E desce a ordem, cega e sobe a resposta sem nenhuma discussão a respeito. Absolutamente de cima para baixo, acabou. De cima para baixo, ó, faça isso e não tem conversa, né? Quando a gente começa com o Lean, a gente inverte essa pirâmide. O que a gente quer fazer? Primeiro, as pessoas, os operadores, ou melhor, tem uma palavra que a gente usa que significa, que a palavra é Gemba. Isso, traduzido para nós, é aonde as coisas acontecem. Isso varia. Por exemplo, persiana e cortina é um cliente nosso. Aonde que as coisas acontecem? Na instalação da persiana e cortina. Marketing digital, aonde as coisas acontecem? Produção, aonde as coisas acontecem? No chão de fábrica, na produção. Num restaurante, onde as coisas acontecem? Na cozinha,
onde transforma os ingredientes em alimentos. Então, quando a gente inverte a pirâmide, nós estamos colocando as pessoas que estão próximo do Gemba como pessoas mais importantes, porque elas fazem a transformação. Estão vivendo e estão operando dentro do Gemba. Exatamente. E os diretores, porque assim, você é o diretor de uma empresa, você é o diretor de uma empresa. Sim. Quanto você agrega valor para o teu cliente? Quanto que os diretores agregam? Muito pouco, porque eles não fazem a transformação. Então, o que a gente faz? A gente desce com os diretores, os gestores, eles têm que dar o suporte para essas pessoas que estão próximo do Gemba agregarem cada vez mais valor. Como que eles agregam mais valor? Aí entra a Toyota, eliminando desperdício. Então, eles passam a ter um papel de suporte. Não confundam. Ter um papel de suporte não é fazer o trabalho operacional, que nós percebemos que a maioria das vezes que a gente vê as pessoas fazendo o trabalho, as pessoas, o gestor, os gestores fazendo atividades operacionais. Isso que a gente percebe. Então, assim, a maior mudança é a inversão de pirâmide. É a gente passar os gestores a darem suporte para quem agrega valor na empresa, no negócio. Onde, no Gemba, é onde tem a maior parte do desperdício. Então, todo o nosso trabalho é expulsar esse desperdício de onde agrega valor para o nosso cliente. E como que a gestão Toyota, então, ela trabalha com essa eliminação de desperdícios? E tem outro termo também, além de eliminar desperdícios na gestão Lean, né, que é a melhoria contínua. Sim. Certo? Você falou do Gemba, mas quais outras ferramentas, quais outras proposições que a gestão Lean ela traz para contribuir com o sucesso do Toyota e o sucesso das outras empresas que aplicam essa metodologia de gestão? O Gemba é um local, é onde as coisas acontecem. Dependendo dos problemas que você encontra, você tem um leque de ferramentas que o Lean dispõe. Por exemplo, tem uma ferramenta que se chama SMED, que é Single Minute Exchange of Die. Nada mais é que a troca de ferramenta rápida, ou seja, nós fazermos com que uma máquina pare o menos tempo possível entre um produto e outro, né? Então, se a gente tiver bastante, a gente chama de setup. Se a gente tiver bastante setup ou setups demorados, aliás, nós podemos utilizar a ferramenta. Uma outra ferramenta que a gente usa é o Kaizen, que é uma base da melhoria contínua, porque a gente estimula muito a melhoria contínua. Mas o que quer dizer Kaizen? Mudar para melhor, sempre saindo do estado atual para o estado futuro, e que esse estado futuro seja melhor, né? E o estado futuro hoje vai ser o estado atual no futuro. Por isso, melhoria contínua. Exatamente. Então a gente sempre tem uma frase, né? A gente sempre procura 1 milhão de ideias de R$1 e não uma ideia de R$1 milhão. Então, se a gente pensar em ser 1% melhor amanhã do que hoje, no final do ano, 365% melhor. Perfeito. Então, os gestores eles têm que ter essa capacidade de estimular a melhoria contínua. A Toyota faz isso há 70 anos. Há quantos anos? 70, desde que nasceu. 70 anos. A Toyota nasceu em 37, daí veio a guerra, voltou lá em 1950. E existe algum tipo de mercado, Paulo, que a gestão Lean não funcione ou não seja adaptável? Você conhece na tua experiência? Cara, você sabe, curioso. A minha irmã é psicóloga. E o trabalho dela tem pouco processo. Foi um dos trabalhos que eu vi que o Lean pode afetar, pode ajudar, aliás. Mas na maioria das vezes é sem restrição. Assim, sabe aquele remédio que você pode tomar à vontade? Em qualquer outro lugar, inclusive na sua casa. Inclusive na casa, dá um exemplo aí. Cara, a forma de lavar louça,
putz, eu vou entrar num conceito aqui um pouco complicado, mas, por exemplo, a gestão visual, a gente pode, uma vez eu com a minha esposa, a gente criou uma gestão visual para controlar as nossas finanças, né? E de forma coletiva. Só um parênteses. A gestão visual, ela é uma parte do processo da gestão Lean. É uma opção de solução que a gente sempre procura. Por quê? Porque a comunicação é importante. Se eu tenho uma gestão visual, eu não preciso te comunicar. É falar com o outro sem verbalizar. Eu dou um exemplo, por exemplo, uma garrafa de café. Vamos supor que na mesa eu tenho a garrafa de café. E eu sei que se eu virar a garrafa com o bico virado para televisão, no caso aqui, significa que acabou o café. Ou seja, ninguém precisa se levantar para ir lá e procurar café. Perfeito. Entendeu? Então, eu eliminei a movimentação, que é considerada um desperdício. E qual que é o exemplo da louça? Eu Não. cortei você. Não, é que a louça a gente sempre procura trabalhar em fluxo contínuo. Então, foi curioso, uma vez, até o DOL, eu estava dando aula no Instituto DOL, e era na época da pandemia. E eu falei desse exemplo online, e o pessoal não acreditou. Então, você que está em casa, depois testa. Normalmente, a gente lava a louça de que forma? Nós pegamos todos os talheres, ensaboamos, enxaguamos e colocamos no escorredor. Perfeito. Isso é um trabalho em lote, é um fluxo em lote. Quando a gente faz fluxo contínuo, é pegar um talher, ensaboar, enxaguar e guardar. Pegar outro, ensaboar. É mais rápido. É mais rápido? Então teste em casa e depois você me conta. Mas você cronometrou? Sim. Não, mas tá. É mais rápido. Mas por que? Qual é a lógica Lean por trás disso? Por causa que é fluxo contínuo. Cada vez que você faz em fluxo em lote, o fluxo esconde desperdícios que você não enxerga. E o consumo de água? Perfeito. O fluxo contínuo, por si só, é o mecanismo para encontrar problema. E por que a gente quer encontrar problema? É a opção de melhoria. Sim, melhoria contínua, você precisa ter problema para resolver. Só que as pessoas nem sempre gostam de problemas. E a partir do momento que a gente entra com a jornada Lean, a gente começa a falar, problema é uma coisa boa. Só que isso é uma chavinha que tem que mudar o mindset, a forma de parar e pensar. O que resulta na maturidade da pessoa ou não. Com o tempo, as pessoas começam a ser caçadoras de problema. Então, o fluxo contínuo, ele, por si só, mostra os problemas. Vou te dar um exemplo prático. Tinha uma empresa que eu trabalhava, que ela tinha uma linha de produção. Era uma peça onde ela era pintada com uma tinta especial. Só que ela é transportada de uma cidade para outra. Então, nesse transporte batia, ou no próprio processo da outra empresa, outra unidade, ela riscava, enfim. E nessa linha de produção, eles colocaram algumas pessoas para pintar essas peças nesses machucados dela. Só que, com o tempo, as pessoas que eram para simplesmente fazer retoques estavam pintando a peça. E estavam fazendo fluxo contínuo, mas ninguém viu isso. Porque o fluxo em lote não mostra isso, devido ao tamanho do estoque. Por isso que eu estou te falando, é um conceito que teríamos que ter mais tempo para conversar. A partir do momento que a gente colocou em fluxo contínuo, imagina o fluxo contínuo é o seguinte, é um tubo onde eu coloco uma bolinha vermelha, uma branca e uma preta. Tem que sair na mesma ordem da que eu coloquei. É um fluxo contínuo. E quando a gente colocou essa peça para colocar, lá na saída não estava saindo. Não saía nada? Não saía. A peça travou em algum lugar do processo. O gerente chegou, sabia que não ia dar certo. Eu falei, mas vamos entender. Por que parou? Porque as meninas estão pintando, mas não era para retocar? Mas elas estão pintando a peça inteira. Por quê? Porque a peça é branca, só que ela está ficando amarela. Por quê?
Porque a gente tem deixado ela no tempo. O estoque está fora do barracão no tempo e com sol, chuva, ela fica amarela. Mas por quê? Porque eles estão comprando demais. E por quê? Uma série de perguntas para Uma chegar série de na raiz do perguntas. problema. Exatamente. Daí eles deixaram de comprar, diminuíram o estoque, as meninas não precisavam pintar mais, começou a sair peça. Isso entra naquele conceito de superprodução também? Porque eles estavam comprando muita peça, ou não faz sentido? Sim. Isso. Lembrei de um exemplo que você me contou no bar, que foi o exemplo da pizza. Você lembra do exemplo sobre uma pessoa montando a pizza, uma coisa assim? Como que é essa história? Isso mas é o em lote. Se você pegar uma pizza e falar para uma pessoa montar a pizza inteira, pegar uma pizza aí de calabresa, que dá mais trabalho pelo tamanho, pela quantidade de calabresa que você tem que colocar. Então, vai montar uma pessoa montando calabresa, é diferente se você distribuir o número de atividades para várias pessoas montar essa pizza. Você tem uma pizza saindo mais rápido. Então você tem mais de uma pessoa, uma pizzaria profissional, uma pizzaria, você teria mais pessoas fazendo uma pizza. Isso. E naturalmente a gente monta uma inteira. Uma pizza inteira, uma pessoa monta. Que é o fluxo em lote, que é o lavar todos os garfos, todas as facas, todos os pratos de uma vez só. Tá, mas como você... Para você pode ser óbvio, para mim é um pouco mais difícil. Como que você identifica quando um fluxo é em lote? Quando você faz a mesma coisa tudo de uma vez. Por exemplo, todos os garfos. Todos os gastos. Garfos. Garfos. No lavar a louça, né? Se eu fizesse um garfo de cada vez, não todos os garfos. Todos os processos de uma lavagem. Por exemplo, ensaboar. Eu ensaboar todos de uma vez. Eu divido os processos no fluxo em lote. Então, eu ensaboo todos de uma vez, depois eu enxago todos de uma vez. Eu não faço o processo contínuo para um garfo. Ensaboar, lavar, enxaguar, guardar. Isso é fluxo contínuo. Não, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui uma rotina de escritório. Me corrija se estiver falando bobagem. Se eu tiver, por exemplo... vou pegar aqui um exemplo de nota fiscal. Eu tenho que tirar notas fiscais de todos os clientes para enviar para o cliente. É menos produtivo eu tirar um dia inteiro para o cara fazer isso do que conforme as notas forem chegando, não, eu encaminhar? Daí são duas coisas diferentes. O que eu estou falando, pegar uma nota, você divide a nota em 3 partes. Tem uma parte de informação em cima, no meio e atrás. Se eu pegar 3 pessoas para preencher, cada um preenche um campo, imagina, eu preencho passo para você. Você preenche no meio. O outro preenche o final. A nota sai muito mais rápido. Certo? Do que uma pessoa preenchendo a nota inteira. Exatamente. Sabe aquele negócio, por exemplo, vamos descarregar um caminhão e você faz uma fila e você vai jogando o saco um pro lado? Sim. Então o saco vai passar mais rápido, né? Do que o cara ir buscando e voltando. E levar. Entendi. Mas não é um conceito tão simples das pessoas enxergarem. Por isso que eu falei. Depois de entendido, compreendido, fica muito mais fácil. Mas a nossa cultura não nos permite, a forma que a gente está acostumado não nos permite entender claramente, e principalmente a maior dificuldade. Você trabalha com marketing digital. Eu vim da indústria. Se eu for falar de fluxo contínuo para alguém da indústria, sabe na hora. Agora, e isso foi uma dificuldade, assim, um desafio para mim. Sair com os conceitos industriais para um serviço, né? Como que eu vou implementar fluxo contínuo num hotel? Como que eu vou implementar fluxo contínuo no supermercado? Aonde que deve implementar? Aonde que não deve? Né? Então, esse é um desafio e assim, a gente está tendo bastante sucesso e compreensão das pessoas. Por exemplo, a gente está com uma marcenaria, a gente está saindo de fluxo em lote para um fluxo contínuo. A marcenaria já está mais conectado, muito parecido com uma produção de metal mecânica, né? Não, perfeito. Ele é mais alinhado, muito mais próximo de uma indústria do que, por exemplo, a agência. Né? E a gente está aí num processo
de gestão Lean com a Rivus já há um tempo e resultados fantásticos, mas foi difícil mesmo. Isso que eu sou um cara dos processos, eu vou atrás do processo, eu curto o processo, eu gosto de estudar esse negócio, mas foi difícil entender alguns conceitos da gestão Lean que quando eu compreendi parecia muito óbvio. Ficou, nossa, é óbvio isso daqui. Sim. É óbvio eliminar esse desperdício, né? É óbvio, tanto que depois aí de um ano de projeto, que a gente tem o Lean implementado dentro da agência, e eu acho que nós somos a única agência que eu conheça que utiliza a gestão Lean, pelo menos na região. A gente aumentou a rentabilidade em 60% por colaborador. Sim. Então, ele traz resultado. Tem um fator muito importante que é um tipo de gestão que ela tem que vir de cima para baixo. Se os proprietários, investidores, os gestores não entenderem que isso faz sentido, não tem como ser aplicado. O sucesso é diretamente proporcional ao investimento em termos de energia e o quanto os gestores se dedicam. O gestor ele precisa estar ativamente no processo? Sim. Como que ele encaixa isso? Como ele encaixa isso no dia a dia dele como dono do negócio? Vamos pensar. A partir do exemplo. O Lean ele funciona muito com o exemplo. É claro que ele tem que entender os conceitos e a partir daí ele ser o exemplo. Né? O Lean ele necessita muita disciplina. Eu acho que não é à toa que veio da cultura japonesa, que eles são extremamente disciplinados. Né? Então, nós, brasileiros, temos dificuldades nesse sentido de disciplina, de metodologia, ser metódico. O Lean, ele exige algumas habilidades que nem todos têm, né? Mas o empresário tem que partir do exemplo da. Se ele não tiver isso... Mas então, o dono do negócio, ele precisa se envolver na gestão Lean? Ele precisa se envolver no nível dele, né? Uma coisa que é interessante, uma das ferramentas que nós temos se chama gestão de rotina. A partir do momento que a gente coloca a gestão de rotina, a gente começa a ver e perceber que os gestores acabam fazendo as atividades pertinentes ao nível dele, que antes da gestão de rotina não existia. Ou seja, é aquilo que eu falei, gestores fazendo atividades operacionais, né? Então, a gente começa a dar responsabilidades para supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, cada um no seu nível, cada um com a sua atividade. Mas você vê resistência dos gestores em participar de um processo de implementação de gestão Lean? Sim, total. Mas o que é? É falta de consciência? É falta de foco? O que você identifica? O que a gente percebe... bom, primeiro, uma pessoa que veio contratar a Rivus são os gestores, diretores, proprietários. Ou seja, se eles contrataram, eles entenderam que é algo importante para eles. Esse é um ponto. Segundo, dependendo da organização, é claro, as pessoas que mais gostam e se aderem a esse tipo de gestão é operacional. Por quê? Porque eles são parte da pirâmide de cima, no Lean. Não, e também acaba facilitando o trabalho dos caras. Sim. Beleza? Eles começam, os caras estão vindo ver as minhas dificuldades. Ótimo, né? E a gente quer eliminar essas dificuldades, que a gente chama de desperdício, para eles serem mais produtivos, certo? Então, quando a gente fala de Lean, a gente não quer que as pessoas acelerem. Eu demoro para fazer uma pizza 5 minutos. Continue fazendo na mesma velocidade, né? Mas sem os desperdícios. Consequentemente, o tempo reduz, porque, por exemplo, tem um exemplo clássico. Uma vez no hotel, fui ver uma camareira arrumando a cama e ela terminou de arrumar a cama. Eu falei, Dona Maria, como estão tuas pernas? Estão cansados. Eu fui lá e medi a cama, o perímetro dela deu 10 metros. Eu falei, está cansado porque a senhora foi 15 vezes de um lado para o outro.
A senhora andou 150 metros para arrumar essa cama. Caraca. Se for 20, são 3 km por dia. Então, por isso que as suas pernas estão cansadas. 30 quilômetros dias arrumando. Não, 3, né? 3. Mas sim, 150 vezes. Mas assim, ela não tinha noção disso. E a pergunta que eu te faço é: se eu chegasse, eu não perguntei naquela época, eu não perguntei para ela, mas se eu perguntasse para Dona Maria quanto tempo demora para arrumar uma cama, ela colocaria as 15 vezes, 15 idas e voltas ou não, no tempo? Obviamente, sim. Ela falaria que sim. Só que então as pessoas acabam falando, demora meia hora para arrumar a cama. Porém, esses 15 idas e voltas, que é o desperdício, tá nesse tempo. Já faz parte do trabalho dela. Ela não percebe. Isso já conta. E o gestor só vê isso se ele só vai enxergar esse desperdício se ele for lá e ver ela arrumando a cama. Nem sempre. Os gestores, eles têm que começar a afinar os olhos para o processo. Muitos não têm, é com o tempo. Nós somos os provocadores para que isso aconteça. A gente quer... Mais do que mostrar, é você treinar os olhos. Sim, porque eu não sou eterno na empresa. Eu quero que eles perpetuem o Lean. Aliás, a gente fala que o Lean é uma passagem de ida, não tem volta. Né? E para ser melhoria contínua é o resto da vida. Então a gente quer que os gestores tenham esse olhar para o processo, para melhoria. Né? E você vê uma resistência maior de gestores de pequenas empresas ou de grandes empresas? Porque o cara da grande empresa, às vezes o cara fala, pô, eu já sou uma grande empresa, eu sei que é importante ter gestão, mas eu não vou me envolver. Você sabe que eu já tive surpresas positivas pensando que na pequena eu ia ter uma determinada resistência, mas não. Acabou indo bem. Como eu já tive surpresas desagradáveis em grandes, onde eu pensava, então faria muito. O que a gente percebe é que a média gestão, coordenador, gerente, são os que menos aderem ou têm mais dificuldade. Por quê? O Lean trabalha com muita gestão visual, expõe muito. Então as pessoas falam, tem medo, vai mostrar... Vou mostrar as minhas ineficiências, vou mostrar as minhas as falhas que antes eram colocadas embaixo do tapete. Então a média são os que mais dificuldade têm. Acontece muito no processo as pessoas não se adaptarem, pedirem o boné. Não, para mim não serve. Vocês? Existe. A gente alerta, inclusive. Né? Mas se a gente pensar, sabe que eu brigo muito com o mercado, não é nem só com meus clientes, é com o mercado, de que o marketing digital, ele não é propaganda, igual nos últimos 30, 40 anos, 50 anos, quando o cara pagava uma agência, uma produtora e a TV para veicular uma propaganda. Ele precisaria se envolver aprovando os materiais, certo? No marketing digital, não. Marketing digital, até que é um termo errado, marketing digital, seria publicidade digital. Mas se popularizou como marketing digital. É uma ferramenta de vendas, não de comunicação. E aí o cara contrata uma agência e ele acha que ele não precisa mais usar o Instagram dele, o LinkedIn dele, o Facebook dele, que a agência vai fazer tudo. E ele não deixa, desculpa te interromper, mas ele não deixa que seja 1 hora por dia do tempo dele para trabalhar na ferramenta de vendas dele. Hoje a internet é a principal ferramenta de absolutamente qualquer negócio. Mas eu acho que, Guilherme, o teu negócio, o meu negócio, tem bastante coisas. A dor é parecida, não é? Não é só a dor. Eu acredito que o nosso trabalho é muito parecido com o do médico. O que eu quero dizer? Eu procuro entender a dor do cliente e eu trago o remédio para ele. Tá aqui o remédio. Isso acontece quando você vai numa consulta médica. Só que o médico, ele não tem nenhuma garantia que eu saia de lá, vá na farmácia, compre o remédio
e tome na frequência Do jeito que certo. Não vou ele falou. esquecer, não vou abandonar o tratamento antes. Exatamente. Fiquei bom, era 15 dias, mas já fiquei bom em 8, eu não vou tomar mais. Exatamente. Então, assim, a metodologia Lean existe e eu sei o resultado que vai dar uma vez que ser seguido. Fora disso, porque já aconteceu até cliente, Paulo, mas se a gente fizesse assim, a minha resposta foi, eu não sei o resultado. Assim eu não sei, mas com essa metodologia que a gente conhece, sim, eu sei o resultado que pode dar. Então, eu acho que a gente precisa dos nossos clientes que eles vão na farmácia, tomem o remédio no período que a gente falar, para eles terem o resultado que a gente já conhece. Cara, é exatamente o que eu passo no meu negócio e eu acho que todas as agências do mundo devem passar isso também, né? Você faz, entrega ali a parte e o cliente, tem que ligar pro cliente, tem que ligar atrás do lead, tem que fazer fluxo de cadência, CRM. Mas é importante para quem está assistindo que a gente não pode se isentar da responsabilidade em mostrar para o cliente que aquele remédio nessa frequência, nesse período que tem que ser tomado, vai dar esse resultado, né? Então a gente também tem o nosso papel em mostrar os resultados possíveis, né? Então, E também através de mostrar cases, a falta do resultado. Exatamente, mas através de cases, ele não vai mexer mais no meu Instagram. Como que eu vou mostrar para ele a importância dele mexer no Instagram? Perfeito. A gente não pode se isentar disso, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho também. Só nesses últimos minutos de bater papo, você já matou aqui duas perguntas, que era quais os principais obstáculos enfrentados pelas organizações, como as empresas podem superar... Aqui, é legal. Como as empresas podem superar a resistência interna e garantir a adoção bem-sucedida. Primeiro, nós falamos dos gestores, a resistência dos gestores, que aí é uma questão de consciência, cara. Eu estou contratando para o meu negócio, eu preciso, eu já identifiquei que eu preciso, que é um negócio que pode ser bom, então é quase que perdão da palavra, uma burrice eu ter uma resistência com relação a isso. Mas, e o meu colaborador? Putz, eu entendi, você falou do exemplo, mas eu entendi, eu contratei, eu sei que é importante, mas o meu colaborador tá brecando, tá contaminando os outros, tá empatando para o negócio não acontecer. Aconteceu um caso de uma empresa, eu estava no treinamento para começar o trabalho e ele levantou, eu não vou fazer isso. O colaborador e o proprietário estava ali. E eu não esperava aquela reação. Eu falei, por quê? Não tenho tempo. Eu comecei, veja bem, estou só pedindo 15 minutos no dia, 8 horas vezes 60, divide 15, é tantos por cento, não é algo que eu acredito que seja demais, eu peço seu voto de confiança, blá, 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 blá. Não tenho tempo. Eu falei 15 minutos para você, né? Dele nós já estamos meia hora conversando aqui e você está aqui ainda. Ou seja, a gente tem que criar argumentos para que isso aconteça. E no final das contas ele está fazendo uma de cada 15 minutos, não faz em 15, faz em 20 e são 40 minutos no dia que ele está usando. Principalmente porque ele começou a observar os benefícios que ele está recebendo, ele está ganhando com isso, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma de convencer é mostrar os benefícios que a ferramenta pode trazer para eles mesmo, tá? Então essa é a resistência dos operadores. E engraçado aqui, você já ouviu falar Lean no organização pública? Não, nunca ouvi falar. Eu estou implementando. E a aceitação não é negativa. Existe a aceitação. A velocidade é menor. Até porque deve ter uma resistência maior. Não é resistência. De novo, eles não enxergam o desperdício. Você falou que a aceitação não é... Você surpreendeu com a aceitação, né? Então não é resistência. Mas e por que o Lean não é implementado em gestão pública? Mas daí eu acho que daí tem outros interesses. Então, Entendi. Assim, eles não conseguem enxergar esse desperdício que a gente fala, que a gente vê, né? Eles não entendem o problema.
Mas não é algo... É que a gente está falando de resistência. E de vez em quando a gente pode falar assim, putz, mas o funcionário público não vai fazer isso nunca. E eu estou percebendo que existe uma aceitação. De novo, a velocidade não é a que eu gostaria, eu tenho que respeitar isso, porque as pessoas, tem empresas que eu estou 3 anos, agora está vindo os insights, nós mesmos, 1 ano. O que era você e a tua equipe 1 ano atrás? Nossa, Entendeu? incomparável. Então é um processo. É aos poucos. Né? E como que perpetua isso na cultura da organização? Depois que você já trabalhou com projetos Lean em vários lugares do mundo. Encerrei o projeto com a Rivus, terminou aqui, assim, fechamos a etapa do contrato. Como que mantém? Assim, tem uma ferramenta que a gente usa que se chama padronização. Ou seja, os processos eles têm que estar muito bem definidos para depois você ter eles padronizados. Imagine, um novo funcionário entrou na Bolsa de Briga. Você claramente, aqui funciona assim, 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 o padrão é esse. Você já está definido, a regra já veio, certo? É claro que esse padrão ele tem que ser dinâmico, ele não pode ser eterno, ele tem que ser criticado. Então, assim, você aumentando a capacidade crítica das pessoas para elas questionarem no sentido de construção, não no desculpas, né? A gente percebe muito isso. No começo é muito justificativa, é culpar o vizinho, tudo é difícil, é culpar a gente, isso é impossível, não tem como, né? Não consigo encaixar, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. Exatamente. Então a gente ouve bastante isso, mas para perpetuar tem que estar muito bem definido os processos. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho a minha resposta bem consolidada sobre isso, mas eu queria ver a tua visão como especialista. Você acredita que a gestão Lean ela é realmente um diferencial competitivo para as empresas? Eu acredito que sim. Pelo seguinte, o objetivo nosso é reduzir o desperdício. Consequentemente, o teu custo. E aumentando o teu lucro. Se aumenta o teu lucro, você tem mais dinheiro, você pode investir, transformar isso em melhores condições, melhores equipamentos, expansão de negócio, né? É a mesma coisa em casa. Se eu gasto muito próximo do que eu ganho, eu não consigo viajar. Perfeito. Né? Então, se você tem dinheiro, você, consequentemente, acaba sendo mais competitivo porque você pode ter investimentos. Enfim. E que dica você dá para a empresa que ouviu aqui, a gente não conhecia, não tinha ouvido falar em gestão Lean? Cara, putz, eu tô pensando, gostei desse negócio. Quais as dicas para o cara começar a implementar antes de pensar em contratar Rivus? Eu sei que ele tem que contratar, mas antes, que gatilhos que ele precisa virar na cabeça dele? Tem uma coisa que a gente percebe, que a gente chega em algumas empresas, Paulo, nem sei para onde eu vou. Paulo, eu não sei o caminho. Paulo, num determinado desespero, né? Então a primeira coisa que eu faço é comece a medir. Comece a medir o seu negócio. A gente vê que as pessoas não medem. E a gente tem que começar a medir para separar o histérico do histórico, né? A gente ter dados para Como assim? Separar o histérico do histórico? É porque se você não tem informações, vira histeria. Você toma a decisão na loucura, no desespero. Eu vou para cá. Eu vou para lá. Agora, se você tem um histórico, ou seja, você tem dados, informações, é diferente. Você sabe tomar decisões então, assertivas. O primeiro passo seria para o cara começar a coletar esses dados. Tem muita empresa que não coleta dados. Medir. Porque o medir, ele força você a coletar. Tá. Nossa, entendeu? Faz a diferença. Sim. Porque a gente chega na empresa... Só o acumulado de dados não serve para nada. Então, vamos medir isso? Não dá. Mas por que não tem dados? É importante medir? Então, como que nós vamos fazer para conseguir os dados? E, meu caro, como você vê que a capacitação em gestão Lean pode beneficiar os profissionais? A gente vem falado de profissional do futuro e tal. Como ela pode beneficiar os profissionais, não as empresas agora pensando nas suas carreiras?
Então, existe uma tendência de profissional do futuro em termos de habilidade. Que habilidades esses caras têm que ter? Uma das coisas que o Lean tem é ser um bom resolvedor. Ele treina as pessoas a serem bons resolvedores de problema. Bons resolvedores de problema. Então, para resolver o problema, tem que entender o problema. Então, existem metodologias dentro do Lean que ajudam a desenvolver esse tipo de habilidade na pessoa. Outro que eu acho, cada vez mais, tem que ter o foco no cliente. Então, o Lean, ele sempre está foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente, né? E detalhe, não é só no cliente externo, mas o cliente interno também, né? Então a gente percebe que as pessoas não têm esse foco, né? Então, eu acho que são duas habilidades, mas tem mais habilidades, de fato, que possa trazer um benefício para os profissionais do futuro. Sensacional, meu amigo. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual seria a mensagem, insight que você compartilha, deixa com a nossa audiência sobre o impacto que a gestão Lean pode fazer no mundo moderno? O Lean, eu acho que tem, além do eliminação do desperdício, ele também tem uma preocupação de você se preocupar com o próximo, né? Um exemplo, eu depois que comecei a entender um pouco do Lean e tal, no mercado, minha esposa deve ficar meio assim, mas no mercado eu vou lá, faço compra, pego o carrinho e devolvo o carrinho. Porque eu não quero que o próximo, quando chegar lá, o carrinho não esteja lá. E se eu devolvo desperdício em todo lugar. Não, e se eu devolver o carrinho, eu estou ajudando o mercado, porque o mercado não precisa ter aquela quantidade enorme de carrinho, né? E o Lean, ele acredita que qualquer ser humano, ele tem condições melhores de ajudar uma empresa, porque é uma pessoa que pensa. Então, quanto mais você utilizar da capacidade analítica, técnica das pessoas para pensarem nos problemas, mais essa empresa ganha. Eu costumo dizer, chegar numa empresa, quantos resolvedores de problemas vocês têm? Normalmente é alta gestão. E a empresa tem, sei lá, 20 funcionários. Teríamos que ter 20 resolvedores de problema. Cada um no seu lugar, mas teríamos que ter 20 resolvedores de problema. Então ele olha muito para o próximo, né? Por que eu vou fazer isso se eu posso estar nessa situação em algum momento? E pegando ali os outros bate-papos que a gente teve aqui no evento hoje, a capacidade de resolução de problemas talvez seja a maior e melhor característica do profissional do futuro, que não vai ser substituído por inteligência artificial. Não, acredito que sim, mas realmente resolução do problema é algo que o Lean ajuda muitas pessoas. Show. Paulo, obrigado de novo pelo MBA, pelas aulas, né, de gestão Lean e de como você consegue abrir a nossa cabeça para ver às vezes o óbvio, né? Às vezes enxergar o óbvio, que é muito mais difícil do que parece. Eu tenho bastantes exemplos para dar, das nossas conversas, mas realmente é o óbvio. Isso as pessoas não têm noção do quanto óbvio é, e só começam a perceber a partir do momento que estão dispostos a entrar numa jornada Lean. Excelente. Paulo, obrigado aí pelo teu tempo de novo, meu amigo, e espero poder falar mais vezes com você sobre gestão Lean aqui no podcast. Diz aí as tuas redes sociais para o pessoal acompanhar, tanto você quanto a Rivus, para quem quiser aprofundar aí seus conhecimentos e também quem quiser aí contratar uma experiência Rivus em gestão Lean. Então entra lá no nosso Instagram, Experiência Rivus, e pode, através do direct, falar com a gente, né? Então, não sei se vai deixar aqui o contato e tal. Então depois disso aqui vai ter o meu contato.
E, de novo, cara, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar conversando com você sobre esse assunto especificamente. Só tenho que agradecer. Muito Tamo obrigado. junto sempre. Obrigadão. Valeu, turma. Até a próxima.